pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso a te ter. Aleluia! Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Glória a Deus. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, te exaltamos mais uma vez, te agradecemos e tudo entregamos nas tuas mãos. Agora, Pai, nesta noite, Pai, temos ouvido, Senhor, falar através dos hinos, Senhor, nesta noite, da tua palavra. E estaremos, Senhor, agora ouvindo também a tua palavra pregada nesta noite. Pai bendito, te peço, abençoa, Senhor, nesta noite os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Abençoa a vida do pastor Gilson, Senhor, e abençoa cada participante deste teu corpo, do teu sangue, aqueles que ainda não podem participar. Ó Pai, abençoa a vida deles também, Senhor, e os fortaleça nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 13 e o versículo 14 para a nossa meditação. 2 versículos apenas. Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 13 e o versículo 14, para que nós possamos, nessa noite, trazer uma meditação aqui da parte de Deus. João, capítulo 21, versículo 13 e o versículo 14, nos diz o versículo 13: Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Aqui nós vemos uma passagem brilhante, né? Do amor de Jesus por cada um de nós. E quando nós falamos que não foi nós que encontramos Jesus, mas foi Ele a quem nos encontrou e nos chamou. E nesse texto aqui nós vemos uma restauração e chamada do apóstolo Pedro. Pedro, aquele homem que dizia ser bravo, dizia seguir Jesus aonde quer que ele fosse, e depois da morte de Jesus ali na cruz, depois da negação de Pedro 3 vezes ali sobre Jesus, Pedro se recua ali, juntamente com alguns discípulos. Então, após a ressurreição de Jesus, ali Jesus, ele aparece para aqueles discípulos ali, oferecendo uma nova oportunidade. Porque nesse capítulo aqui, ele está nos revelando o amor incondicional de Cristo e sua disposição em restaurar aqueles que o seguem. Igual o nosso pastor Cris aqui diz, né? Antigamente uma tradição que tinha, mas Jesus, Ele é Deus para nos perdoar a qualquer momento, porque Ele está acima de tudo. É aquele que deu a sua vida por nós, é aquele que, mesmo estando na cruz, Ele não ignorou nenhum
de seus discípulos, não ignorou nenhum daquelas pessoas que estavam ali blasfemando contra ele. Não, ele pediu ao Pai que o perdoasse aquelas pessoas. Então aqui no mar de Tiberíades é onde Pedro, depois do seu desânimo, ele convida os discípulos para voltar a pescar novamente. E da mesma forma que Jesus tinha encontrado com eles ali no mar da Galileia, o mesmo mar, tirado eles da vida de pescador de peixes e transformado eles como pescador de homens, mas agora, devido a certas circunstâncias, creio eu que Pedro poderia achar que já estava distanciado de Jesus, por ele ter se afastado daquele momento de cruz e ter negado 3 vezes Jesus. Então, o que acontece muitas das vezes em nossas vidas é nós acharmos que Jesus nos afastou de nós, igual Pedro e os outros discípulos acharam, mas é pelo contrário. Jesus, ele vai atrás deles, porque o amor de Jesus é incondicional, e ali Jesus, ele vai ter um encontro com eles, porque Jesus sabia de suas fraquezas. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Jesus sabia já das fraquezas que eles estavam passando. E no versículo 3 aqui, nos diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Assim como Jesus teve o primeiro encontro com eles, mediante uma noite de fracasso de pescaria, quando Jesus chega ali na beira da praia, começa a ensinar as pessoas ali, e depois Jesus pede para entrar no barco de Simão Pedro, e pede para que ele se afastasse e lançasse a rede. E Pedro diz: Senhor, depois de uma noite toda sem pegar nada, mas no teu nome eu vou lançar a rede. Lançaram a rede e a rede veio cheia de peixe. Por quê? Porque ele não estava usando a pessoa dele, Simão Pedro, mas ele estava lançando a rede em cima de uma palavra, em cima de uma autoridade que vem do céu, uma autoridade de Jesus. Então, aqui no mar de Tiberíades, aqui no versículo 3 aqui de João capítulo 21, que nós estamos lendo, nós encontramos aqui eles indo para o barco, ali passaram a noite toda e não apanharam nada. E frustrado ali, achando Pedro que já não fazia mais parte de nada, que já estava excluso daquilo que Jesus lhe tinha ordenado. Mas, irmãos, quando Jesus nos faz uma chamada, Ele investe em cima daquela chamada que Ele nos fez. E muitas das vezes, com desânimos que nós passamos, quando eu falo nós, eu não estou dizendo só a igreja, eu, pastor Crides. Irmãos, tem hora que a gente passa por cada fase difícil que nós passamos também, e parece que Deus está longe de nós, e dá vontade de falar: acho que eu vou parar. E assim aconteceu com os discípulos. Só que quando nós estamos longe de Jesus, qualquer esforço que nós fazemos, ele pode ser frustrado, porque nós não
temos mais a presença do Senhor. Porque o difícil é você estar no lugar aonde Jesus não está. Então tem pessoas que muitas das vezes acreditam em Jesus, dizem tantas coisas, mas elas frequentam certos lugares e Jesus não vai. Jesus não está, porque Jesus é santo. Então o lugar, para que ele possa estar, tem que ser um lugar santo também, aonde ele possa se manifestar a tua presença. Então, ao sermos frustrados, nos faz refletir em nossos corações um vazio que só Jesus pode preencher. A pior coisa que tem, meus irmãos, é quando não é Jesus que distancia de nós, é quando nós distanciamos de Jesus. A pior coisa que tem é você sentir aquele vazio no teu coração, aquele vazio na tua alma, que você pode procurar o que for, às vezes, por um pequeno momento, aquilo pode satisfazer a tua carne, mas vai chegar uma hora que você vai encontrar-se sozinho, e naquele momento você vai ficar frustrado, porque você vai sentir um vazio, uma coisa que nada preenche. Eu digo isso porque quando não tinha Jesus, às vezes eu acordava 2 horas, 3 horas da manhã, ficava sem dormir, meus pais nem viam, eu era solteiro, abria a porta da sala e saía andando, 2, 3 horas da manhã andando no meio da rua, não tinha sono, não conseguia ficar deitado, levantava e saía. Então uma pessoa sem Jesus, ela é uma pessoa totalmente vazia, e somente Jesus é que pode preencher esse vazio em nossos corações. Porque tudo que nós tentamos fazer para alegrar a nossa carne são coisas exteriores, são coisas passageiras. Mas quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a trazer do alto para dentro de nós. E quando está dentro de nós, ele passa a gerar uma paz diferente. Porque está dentro de nós. Igual o apóstolo Paulo, ele fala ali em 2 Coríntios, não sei se é capítulo 3, que o nosso ministério, o nosso chamado, ele não foi por pedra, escrita por pedra, mas ele foi cravado dentro dos nossos corações. Foi diferente do ministério de Moisés, que o ministério de Moisés subia no Monte Sinai, e cada vez que Moisés descia do Monte Sinai, ele tinha que colocar um véu na sua cabeça, porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés devido ao resplendor dele. Mas passado alguns dias, aquilo ia acabando, e Moisés tirava o véu, e logo lá embaixo o apóstolo Paulo nos diz que na nova aliança agora, que não foi escrito por pedras, mas dentro de nossos corações, e quando foram escritas, Jesus, ele aboliu o véu. Amém? Porque nós temos um Deus presente dentro de nós. Então o nosso resplendor, ele é constantemente, ele é direto. Então nós que temos Jesus, nós temos uma paz de espírito, aonde muitos lá fora não conseguem encontrar essa paz.
aonde a gente vê muitos casos de suicídios, muitos casos de estado depressivo, síndrome do pânico, muitas coisas, porque se a pessoa não encontra paz, ela fica doente, ela fica doida, ela perde o controle, porque não tem paz. Mas quando nós temos paz, nós passamos a ter um controle sobre as nossas vidas, até onde nós devemos ir e até onde nós podemos ir e até onde não nos permite passar dali. Então nós temos um controle para nos conduzirmos. Aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos fala: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Igual foi lido na passagem inicial aqui. A esperança que vai nos fortalecer para que possamos ter um futuro esperançoso na presença do Senhor. Quando eu estou falando em futuro, eu não estou falando na terra, porque nós estamos vivendo um caos tão grande neste mundo que nós estamos vivendo, tantas pessoas sofrendo mediante autoridade de homens se colocando na frente por ter uma patente, uma autoridade. Quando nós estamos falando de um futuro, é o futuro que o Senhor tem reservado para nós, que naquele dia nós vamos desfrutar de tudo isso, daquilo que Deus tem preparado. Mas para isso é preciso que nós continuamos sendo direcionados pela palavra do Senhor. Aquele que é direcionado pela palavra, ele não anda fazendo curva, ele tem o caminho reto, ele sabe, ele tem a direção certa, porque ele tem a luz do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que naquele momento o milagre ele é provido. Por quê? Porque Jesus ele aparece naquele momento em que aqueles homens não pegaram nada, e Jesus aparece ali no mar de Tiberiades. E aqui no versículo 6, depois deles terem uma noite de fracasso, no versículo 6 aqui, e ele lhe disse, Jesus, lançai a rede à direita do barco. Assim como ali no mar da Galileia, ele diz para Pedro, lança-te a rede. E aqui ele manda novamente, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Aqui está mais uma autoridade vinda de Jesus, para aqueles homens que achavam que já estavam longe do Senhor, e até este momento eles não conseguiram ainda detectar que era o Senhor que estava próximo a eles. E Jesus mandou que eles lançassem a rede. E nessa noite, meus irmãos, nós temos ousadia mediante a palavra do Senhor, não na nossa, mas quando nós determinamos algo, usando a autoridade que o Senhor nos deu, nós temos uma autoridade em cima do nome de Jesus. O que acontece muitas das vezes, nós não usamos essa autoridade, ou não sabemos usar essa autoridade. Então aqui, Jesus, ainda não sendo reconhecido por eles,
e instruiu os discípulos a lançarem a rede ao lado direito do barco. Obedecendo, eles capturaram uma grande quantidade de peixes. Em obediência à fé e seguindo as instruções de Jesus, resulta em vitórias abundantes. Quando nós seguimos as instruções de Jesus, nós podemos ter certeza que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. E aqui, porque Jesus, Ele é o nosso provedor. Jesus é aquele que provê aquilo que no momento está difícil para nós. No momento nós achamos que não vamos conseguir. Só que tudo tem um fim. Hoje você pode não estar conseguindo, mas amanhã você pode conseguir. Jesus, Ele pode trazer a inexistência à existência. Hoje eu não estou conseguindo, mas amanhã o quadro da minha vida pode mudar. Eu creio que todas as pessoas que estão aqui tiveram um quadro de vida mudado. Eu vou contar um exemplo que eu tiro da minha própria vida, um testemunho rápido. Quando eu era solteiro, eu já era motorista. Só que eu não conseguia serviço. Com carteira de motorista no bolso. Eu cheguei a trabalhar de servente. Cheguei a fazer ser chato para descarregar caminhão. Fazer um monte de coisa com a carteira profissional no bolso. Porque era uma cidade pequena, na época não tinha conhecimento e não conseguia serviço. Quando eu aceitei Jesus, eu estava desempregado e tinha uma viagem de São Lourenço que a igreja ia fazer para Taubaté. E eu peguei, falei para o pastor que eu não tinha condições, que eu estava desempregado. O pastor falou: olha, tem uns bancos na igreja aqui, nós estamos querendo reformar. Eu peguei esse banco tudo na igreja, pintei tudo com pincel de verniz, e vernizei tudo. E o pastor me deu, falou: não, a sua passagem está grátis. Mas só que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu não te conheço ainda direito, eu te aceitei há pouco tempo. Eu quero, antes de eu viajar, eu quero viajar com o serviço já arrumado. Eu não quero sair para viajar desempregado. Irmãos, foi chegando o dia da viagem, e eu nada de arrumar emprego. Fui em alguns lugares, dei meu nome, até que chegou o dia da viagem, eu arrumei minha bolsa, tudo, e desempregado. E quando eu ia sair, tocou a campainha da casa dos meus pais ali, eu estava na sala. Quando eu abri a porta, tinha um rapaz ali e falou: olha, lá naquele lugar que você deu o seu nome lá, eles mandaram você ir lá com urgência conversar com eles. E antes de viajar, eu desci primeiro, fui lá. E quando eu cheguei lá, eu confirmei o meu serviço todinho. E eles ainda perguntaram assim: ó, eu quero um motorista que tenha conhecimento para entrar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Irmãos, eu nunca tinha ido em São Paulo nem de carona. No Rio, muito menos ainda ouvi falar de Rio. Eu falei para eles: eu conheço todos os 3 lugares. Aí eu falei para eles: só que eu não posso vir segunda porque eu estou fazendo uma viagem para a igreja, mas terça-feira eu venho. E ficou combinado. Fui viajar, voltei, fui trabalhar. Deus me deu graça, entrei em todos os 3 lugares, e eu vou dizer para os irmãos, Deus é testemunha, nunca me faltou serviço. Eu nunca dei entrada em seguro-desemprego.
saía de um dia para o outro. Nunca mais fiquei desempregado. Deus mudou o quadro. Aquela maldição parece que me acompanhava. Aquilo Deus exterminou e abriu as portas. E eu digo com toda sinceridade, nunca mais eu fiquei desempregado. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Muitas das vezes tem coisas bloqueadas em nossas vidas, que nós só vamos desbloquear através da pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos que ter convicção. E os discípulos, agora, no versículo 7 aqui, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-te ao mar. Então João, por determinado tempo, ele conseguiu reconhecer que aquele que estava falando com eles era Jesus. E nessa noite, será que nós já detectamos que Jesus está aqui do nosso lado? Quantos podem dizer amém nessa noite? Louvado é o nome do nosso Deus. E João confirma que é Jesus na praia. E Pedro, cheio de zelo, ele mergulha no mar para encontrá-lo. Então, meus irmãos, nós devemos estar atentos à presença de Jesus em nossa vida cotidiana. Jamais Pedro pensou que Jesus fosse chegar ali. Devido à situação que ele estava passando, triste, entristecido, mediante o que aconteceu, Pedro estava voltando ao velho homem novamente. Mas Jesus tinha dado uma ordem a Pedro, Jesus tinha comissionado a Pedro, e Pedro achou que Jesus tinha esquecido dele. E quando as pessoas acham que Jesus tem esquecido de você, mas Jesus jamais ele esquece daqueles que são seus, aleluia. E Jesus se apresenta ali, meus irmãos. Jesus não se importou o estado que eles estavam. Pedro estava nu, só que ele não se apresentou a Jesus do jeito que ele estava. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos que ter uma reverência para apresentar a Jesus. Mas Jesus, ele chega ali até aquele momento ali. Então, como Pedro ali naquele momento, nós também somos chamados a buscar uma comunhão íntima com Jesus. E nessa noite Jesus nos chama a buscar uma comunhão íntima com Ele. Uma comunhão íntima, meus irmãos, é de se apresentar a Jesus, ouvir a voz do Senhor, ter uma ordenança mediante aquilo que o Senhor nos pede, e nos fala que ao chegar na praia, eles encontram com Jesus já com peixe e pão preparado. Eles estavam com fome, a noite toda, sem pegar nada. Só que quando Jesus ele vem preparado. Ele vem para nos alimentar, para saciar a nossa fome e a nossa sede. E aqueles discípulos, quando eles chegam ali, Jesus já estava ali com o pão e o peixe ali assado, esperando eles ali, para participar da refeição com Jesus, simbolizando uma intimidade dele com eles. Irmãos, Deus nunca te chama de mão vazia. Quando Deus te chama, Ele tem algo preparado para você.
estava o pão sobre a brasa e o peixe para que eles pudessem se alimentar. Jesus jamais vai se apresentar na vida de alguém sem que possa fazer nada, de mãos vazias. Não. Jesus, ele conhece, ele sabia da necessidade daquelas pessoas. Então, ali vem a restauração de Pedro. Aqui no versículo 15, no versículo 15 aqui, depois deles terem se alimentado ali, ter reconhecido a presença de Jesus, a Jesus, depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Jesus faz uma pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu ama mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E pela segunda vez tornou Jesus a dizer: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão, então, Pedro entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele faz uma confissão 3 vezes com Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? E na terceira vez Pedro fica entristecido. O porquê dessas 3 confissões? Ali Jesus, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Jesus estava trazendo Pedro 3 vezes a uma confissão a ele. E Jesus pergunta 3 vezes. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus traz Pedro ali agora. Jesus traz a restauração de Pedro e a confirmação de Pedro mediante a palavra de Jesus, mediante aquele perdão, aquele amor de Jesus que foi maior do que aquilo que Pedro pensava que tinha feito de errado, negado Jesus, mas agora Jesus se apresenta a ele. Então, muitas das vezes nós achamos que não somos merecedores, mas Jesus, ele conhece cada um de nós. E João, no 21, nesse capítulo 21 aqui, nos ensina que Jesus é o provedor. Ele supre nossas necessidades físicas e espirituais. Ele é o provedor, de prover tanto as nossas necessidades físicas como espirituais. E nos fala também que Jesus, ele é o restaurador, aquele que restaura. Aqui nos fala, ele nos perdoa e ele nos dá novas oportunidades. Então, meus irmãos, não importa se você errou, mas Jesus, ele está aqui para restaurar novamente a nossa fé, a nossa comunhão com ele. E terceiro, o convidador. Ele nos chama para a comunhão e nos envia em uma missão. E nessa noite, o Senhor, ele é o nosso convidador. Ele nos convida
há uma comunhão com Ele, que é a mesa da Santa Ceia aqui nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos ser convidados de Jesus. Eu quero dizer uma coisa: ainda que você não possa tomar ceia, mas não vai impedir a tua salvação. A Santa Ceia é um símbolo de um reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós, mas não de salvação. É um reconhecimento que nós temos, e eu creio que cada vez que nós fazemos isso, o Senhor se alegra, porque Ele sabe que nós estamos reconhecendo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Amém? Amém. Vamos colocar de pé nessa noite, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Eu vou estar passando para o pastor Cristo fazer a celebração da Santa Ceia nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, quero convidar a igreja para estarmos lendo 1 Coríntios